Vamos ver aqui agora, Felipe, essa questão do Leonardo Jardim. Saiu a notícia, né, que o Flamengo teria encaminhado, que saiu com Igor Siqueira, Valentim Furlan, Bruno Braz. O Flamengo encaminha a contratação do técnico Leonardo Jardim para substituir o Felipe Luiz. O ex-técnico do Cruzeiro veio ao Rio de Janeiro na tarde dessa segunda-feira e se reuniu com a diretoria. Se o cara veio, o cara tava fora e chegou no Brasil é porque ele tava negociando antes. A diretoria esperou fechar com o cara para mandar o Felipe Luiz embora. Em mais um ato de desrespeito com um ídolo, que é o Felipe Luiz. Mas, Felipe, não para por aí, né? Porque o torcedor do Cruzeiro também tá machucado com relação a essa notícia. Muito por conta dessa declaração aqui do Leonardo, que é muito parecida com a declaração do John Arias, que magoou o torcedor do Fluminense. Acontece que o John Arias é um cara jovem, né? Pra vida. E o Leonardo Jardim é um cara muito mais velho, experiente, não precisava. Vamos ouvir aqui que o Leonardo Jardim falou à época como técnico do Cruzeiro no dia 10 de agosto de 2025, meio do ano passado. Mas eu vou deixar claro, mas o que é notícia que é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro, isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. E não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou vou para uma seleção, ou vou fazer outra coisa qualquer. Mas neste momento, eu estou imbuído 100% no Cruzeiro, tenho um contrato válido, que este contrato também não interessa para nada, que a minha relação com o Pedrinho é mais do que do contrato, mas com certeza que os adeptos sabem que eu não estou a 80% nem a 90%, eu estou a 100% no processo do Cruzeiro E é isso. Prometeu que não treinaria outro time no Brasil. No programa da ESPN aqui, o Fala Fonte, o André Hernan leu uma mensagem de uma fonte sobre o sentimento do Cruzeiro em relação à possível ida do Jardim ao Flamengo. Vamos ouvir. O Cruzeiro nutre um sentimento todo especial pelo Leonardo Jardim? Sim, é verdade. A relação Pedrinho, principalmente do Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, com o Leonardo Jardim é a melhor possível. Tanto que o casamento que o Leonardo Jardim vem no Brasil, ele é de um parente do Pedrinho, né? De um familiar do Pedrinho. Ainda teve um amigo. isso, né? Tava aqui no Brasil pro casamento. Tava aqui por causa de um casamento. Então, assim, é importante a gente informar que o Cruzeiro bate na tecla que o time tem um treinador. O Cruzeiro sabe que esse burburinho Leonardo Jardim no Flamengo naturalmente vai ter repercussão na torcida do Cruzeiro. Por isso o foco do Cruzeiro agora, óbvio, não estou falando nenhuma novidade aqui, é a final do Mineiro. É blindar a comissão técnica, é blindar os jogadores, é blindar o ambiente que naturalmente vai ferver por causa desse andamento da negociação do Flamengo com o Leonardo Jardim, principalmente nas redes sociais, com o torcedor do Cruzeiro e tudo mais. Então o Cruzeiro está focado nisso. E me garante, gente da alta cúpula do Cruzeiro, que o Cruzeiro não está preocupado em relação ao Leonardo Jardim fechar com o Flamengo. O Cruzeiro tem treinador. Vou até abrir aspas aqui para uma fonte. Eu gosto quando ele faz dá credibilidade. A resposta é, temos técnico. E outra, ele não quis ficar. Então não lamentamos. Isso é verdade também. Então assim, o Leonardo Jardim não quis ficar no Cruzeiro. Pediu para fazer um acordo, o Cruzeiro com a boa relação liberou o Leonardo Jardim e o Cruzeiro seguiu a vida. Felipe, e assim, para além da questão do sentimento, etc., que aí beleza, acho que pertence ao futebol, como diria o Vanderlei, isso é mais velho que andar para frente. Eu lembro do próprio Vanderlei saindo do Santos, fechando com o Corinthians em 97 para 98 e a torcida jogando moeda nele. E depois ele voltou e foi campeão no Santos e eu gritei o nome dele. Isso pertence ao futebol. Mas assim, cara, tem uma questão falou aqui... igual o BAP agora, cara. Tô contaminado. Mas tem uma coisa aqui, Felipe, que é o seguinte. O Leonardo Jardim é um baita de um treinador, tá? Pra mim, ele era, o ano passado, o melhor treinador no futebol brasileiro. Eu acho ele superior ao Abel, pela carreira. Eu acho ele um treinador interessantíssimo. Mas vamos lembrar o trabalho dele no Cruzeiro, né? Ele demora a encaixar o Cruzeiro.
demorou bastante, pegou aquela terra de ninguém, que era o time do Diniz, e ele teve que montar o Cruzeiro. O time que deu certo era um time que não tinha nada a ver com o que o Cruzeiro planejou ter. Cruzeiro que contratou vários jogadores peso de ouro, né? Gabriel, o meio-campista Dudu. lá, tem o Dudu, meio-campista lá, o grandão, camisa 5 lá, que veio pra Wallace. jogar. O Wallace. Murilo tudo ama mais. o Wallace. Então. E aí, assim, acabou que o time que ele encontrou era um time de muita gente que já tava lá, meio uns abnegados, etc. Um time de correria, que não era necessariamente um time de posse de bola, mas era um time de transição e muito rápido, de definir muito rápido as partidas. Era um time interessante de ver jogar. Time que, se eu não me engano, foi o melhor mandante do Campeonato Brasileiro ano passado. Mas, assim, características muito diferentes desse elenco do Flamengo, pelo menos do que esse elenco praticou ano passado com o Felipe Luiz. Um jogo completamente diferente, não que o Leonardo Jardim não possa se adaptar, porque tem repertório para jogar de diferentes formas. Mas, cara, é um novo trabalho que se inicia em meio a uma temporada, com o Campeonato Brasileiro já comendo solto, Libertadores para começar. Você vê com bons olhos essa contratação, uma vez que, assim, superada a saída do Felipe Luiz. Digamos que o Felipe Luiz tivesse pedido demissão, não importa, assim, eu quero entender se o Leonardo Jardim era o técnico que você buscaria, que você procuraria, que você entende que dentro das possibilidades do Flamengo é o melhor técnico que pode dirigir esse time. Eu tenho uma opinião, assim, eu gosto da opção, mas entendo que ela vai precisar de uma certa adaptação, ele vai precisar de um tempo, que eu não sei se essa diretoria vai ser capaz de dar. Exato. E temos uma... Mas, assim, em termos de encaixe, eu vejo em outro português um encaixe que, para esse elenco do Flamengo, para mim, seria mais favorável. Arthur Jorge. É isso. Eu acho que o Arthur Jorge joga um tipo de futebol que combina muito mais com esse elenco do Flamengo do que o futebol que o Leonardo Jardim apresentou aqui no Cruzeiro. Não é melhor nem pior, só acho que combina mais. Como é que você vê essa possível chegada do Leonardo Jardim no Flamengo? Cara, primeira coisa, eu concordo com você. Acho que, pela característica do elenco do Flamengo, acho que o Arthur Jorge era um nome mais que combinava mais com essa característica do elenco do Flamengo. E só uma correção, você falou do Cruzeiro como melhor mandante do Brasileirão ano passado, o melhor mandante foi o Flamengo. Ah, O tá. Cruzeiro Então ele foi o mudou na reta final, né? Porque ele chegou Sim, a ser mudou. bom tempo como o melhor mandante no campeonato. Inclusive, nos últimos 14 jogos, o Danilo Lavieri lembrou bem lá no UOL hoje, nos últimos 14 jogos do Cruzeiro no Brasileiro, o Léo Jardim ganhou apenas 4. Imagina se isso fosse no Flamengo. Imagina se o Flamengo tem um desempenho parecido com o Cruzeiro ano passado, que teve dificuldades quando precisava propor o jogo contra equipes menores, que se fechavam dentro do Mineirão, e o Cruzeiro não conseguia furar o bloqueio. Foi assim com o Sport, foi assim com o Ceará, foi assim com o próprio Santos. O Cruzeiro teve muita dificuldade, deixou pontos pelo caminho, e isso impossibilitou o Cruzeiro de alcançar Palmeiras e Flamengo ali na classificação e brigar de fato pelo título até o fim. O Léo Jardim tem um estilo de jogo muito mais direto, de velocidade, de muitos duelos físicos, algo que o Flamengo não tem como característica no seu elenco olhando hoje. Pode ser ele com a qualidade que tem, com a versatilidade que tem, com a experiência que tem, que consiga se adaptar às características dos jogadores? Claro que pode. Os trabalhos do Leonardo Jardim ao longo da sua carreira mostram isso. Ele é um técnico adaptativo. Porém, a última impressão que a gente tem dele é essa. O recorte é esse. O Cruzeiro fracassou contra equipes menores no Campeonato Brasileiro, teve dificuldades para furar defesas, teve dificuldades para propor o jogo, mas isso, obviamente, no Cruzeiro, que tinha uma característica de time que encaixou de velocidade, de força física, de transição. Não era esse time que a gente imagina que o Flamengo vai ser, que é um time dominante, que é um time que vai propor, que vai martelar com bola, que não vai deixar a bola com o adversário de jeito nenhum, não vai negociar. E o Cruzeiro do Leonardo Jardim foi apenas o 13º em posse de bola no futebol brasileiro ano passado.
Será que a torcida do Flamengo tá preparada para aguentar isso? Você lembrou bem, ele teve muita dificuldade no início do trabalho dele no Cruzeiro, foi bancado, foi respaldado pelo Pedrinho e pela diretoria cruzeirense e depois conseguiu engrenar e depois conseguiu fazer o time jogar o futebol à sua feição. Imagina no Flamengo. Por isso que eu falo, cara, como o técnico, como o mercado reage à postura do Flamengo na demissão do Felipe Luiz, ganhando tudo que ganhou, tendo feito tudo que fez. Como que o mercado, como os treinadores que estão agora com o telefone tocando reagem? Pô, vou negociar com o BAP, vou negociar com o Boto, esses caras são confiáveis. O que esses caras pensam de futebol? O que eles querem no Flamengo? Porque me parece muito mais uma demissão por ego, velho. Um rompimento de trabalho por ego do que por convicção. Então imagina, eu fico pensando assim, cara, se eu fosse treinador, beleza, um baita clube, né? Uma baita vitrine você trabalhar no Flamengo. Meu Deus do céu, o campeão da Libertadores, campeão brasileiro, bilionário, você tem todas as possibilidades ali na sua mão, ao seu dispor. Agora, com essa diretoria, depois dessa atitude com um ídolo do clube, cara, é de se pensar duas vezes, porque o próximo Felipe Luiz pode ser o treinador que sentar na cadeira amanhã. Então, cara, é muito delicada essa situação. E em termos de característica, eu não sei se o Leonardo Jardim combina muito com esse elenco do Flamengo, que tem jogadores com uma idade mais avançada, tem jogadores que talvez não tenham mais uma longevidade esportiva pela frente. Podem ter aí mais 2 anos. Ele 3 barrou anos de vários bom medalhões futebol. do Cruzeiro, cara. E aí, pra Não. pegar, em prol da intensidade. Você acha que O Jorginho não tem condição de ser intenso. O Pedro não tem condição de ser intenso. O Arrascaeta. O Arrascaeta não tem condição. Se bem que assim, o Matheus Pereira não era dos caras mais intensos do mundo. Ele arrumou. Mas corria o campo inteiro. Corria, O Arrascaeta não é esse cara. Então. O Arrascaeta, pra receber ali na meia-lua ali ele é foda. Ali, se sobrar pra ele, é caixa. Entendeu? Cara, agora, assim, e aí? eu acho que ele vai fazer um time bem diferente, vai rodar muita gente. E, cara, eu tenho certeza que vai ser difícil pra ele o lido com esse elenco, porque é um elenco machucado que tiraram o cara que eles amavam. Exatamente. Não vai ser nada fácil, velho, treinar o Flamengo agora. É inexplicável essa demissão. Eu acho que assim, o Leonardo Jardim, como eu disse, ao longo da carreira dele, trabalhos mostram que ele conseguiu se adaptar ao elenco e tirar o melhor de cada jogador. Mas assim, vai demorar. E o BAP mostra com essa demissão que ele não tá afim de esperar. Irmão, perdemos pro Corinthians. Esse Corinthians aí, perdemos pro Lanús, um time de bairro. Imagina os caras discutindo nos restaurantes mais chiques do Rio de Janeiro. Meu irmão, perdemos pro Lanús. Porra, que é Flamengo. Sabe aquele... O pilhado falando, a gente compra o Lanús. Então, é isso, cara. Imagina o Leonardo Jardim lá esperando. Vamos esperar o Leonardo Jardim dar certo. 2 meses aí, toma ataca. Vai ver o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já disparou, outro time já disparou, o Flamengo tá em 6º lugar. E aí? Vai ter a paciência de esperar o Léo Jardim dar certo pra depois da Copa brigar por outro título? Eu duvido, cara. Eu duvido. Então, cara, essa demissão é... assim, uma das mais estarrecedoras que eu já vi na história do futebol brasileiro, cara. Não tinha motivo algum. Tinham críticas que tinham que ser feitas ao trabalho do Felipe Luiz? Sim, mas isso não significa que tem que mandar o cara embora, velho. Porra, pelo amor de Deus, o cara que ganhou Libertadores brasileiro, ganhou Copa do Brasil em 2024, salvou a gestão do Landim ali naquele final, e o cara recebe como prêmio ser mandado embora, e aí surge o papo de que ele negociou com o Chelsea. Para, velho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E como torcedor, espero que piore.